O Senhor, nesses domingos, tem nos ensinado a rezar. Se vocês se lembram, semana passada, a viúva e o juiz iníquo, Jesus falava da importância de rezar com insistência, como aquela viúva, que só foi atendida porque persistiu, insistiu, teimosamente. Era a sua única arma. Pois bem, hoje, através dessa parábola, outra catequese sobre a oração. A lição de hoje é rezar com humildade. Porque, como diz a primeira leitura, a oração do humilde penetra as nuvens. Ou seja, atinge o coração de Deus. A oração do orgulhoso bate no teto e volta. Não penetra as nuvens, não chega no coração de Deus. Deus não escuta a oração do orgulhoso, do soberbo. E essa parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano poderia ser chamada parábola do orgulho e da humildade. O orgulho personificado, a soberba personificada no fariseu, e a humildade, a simplicidade personificada no publicano. E olha que Jesus, ele pega duas figuras, porque, irmãos, os fariseus, nós usualmente falamos da hipocrisia dos fariseus, aquela coisa, mas era gente muito séria. Era um grupo religioso dos que conheciam a Bíblia, praticavam as leis do judaísmo. Era gente muito gabaritada do ponto de vista religioso. Enquanto o cobrador de impostos, o publicano, era o que havia de mais desprezado na sociedade, porque eles cobravam impostos dos judeus para os romanos. Então, eram considerados traidores e gente exploradora, porque às vezes aproveitavam aquela situação para cobrar mais e roubar. Jesus pega sempre uns exemplos meio chocantes. Tá bom, mas o primeiro versículo é a chave para a gente entender essa parábola. Jesus contou a parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Esse é o problema nosso, meu, seu, de que muitas vezes nós nos convencemos que somos justos. Consequência, desprezamos os outros. Como é fácil se enganar. A soberba é um dos pecados mais perigosos que existem, porque existe uma soberba espiritual, das pessoas que fazem o bem, praticam boas obras, mas atribuem aquilo a si. Então, todo mundo que não faz aquilo que eu faço, não presta, não é bom. Então, vamos ver. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, esse sabia rezar, né? Rezava assim em seu íntimo. Interessante que no texto grego original fala, rezava para si. Interessante, está lá o texto, rezava para si. Diante de si, não diante de Deus, embora ele tenha dito, ó Deus, eu te agradeço. Começa muito bem a oração. Eu te agradeço, eucaristô, de onde vem a palavra eucaristia. Só que o motivo do agradecimento aí é que ele pisa na bola para valer. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele safado daquele publicano,
corrupto que está lá no fundo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Irmãos, não é pouca coisa. Quem que jejua 2 vezes por semana? Male, a gente jejua na sexta-feira santa e na quarta de cinzas. Esse cara jejuava toda semana, 2 vezes. Só que o orgulho, a soberba, perverteu essa boa obra, porque o jejum é um sinal de arrependimento dos pecados, de conversão a Deus. E esse cara usava o jejum para dizer: eu sou um santo. O dízimo é uma coisa boníssima, é um dos 5 mandamentos da igreja, pagar o dízimo, colaborar na minha paróquia, onde eu me alimento espiritualmente, onde eu vivo, né? Mas esse cara pagava o dízimo até da salsinha, do hortelã que ele tinha na horta, ele pagava, era justíssimo, mas usava aquilo para dizer: eu sou um santo. E desprezava o outro: eu não sou como ele. Bom, o fato é que o pobre do cobrador de impostos, que sabia que era um ladrão, mostrou que não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu, batia no peito, sinal de dor, de arrependimento, e rezava o Salmo 50, o Miserere. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Reconhecendo a sua sujeira, gritava do fundo do coração a Deus. O que Jesus diz? Eu vos digo, este último, o publicano, voltou para casa justificado, perdoado. O outro não. Por que o outro não? Porque o outro não tinha pecado, era um santo, se achava um santo, mas desprezava o outro. Não precisava do perdão de Deus. Ele se salvava com as suas obras. Por trás, irmãos, dessa parábola está a teologia da justificação. São Lucas, que escreve esse evangelho, é discípulo de Paulo. E toda a teologia de Paulo é a teologia da graça. Eu sou salvo pela misericórdia de Deus, não pelas obras que eu faço com o meu esforço. Para muita gente, irmãos, o cristianismo é uma coisa pesada, é uma coisa dura, é uma lei, são exigências só. Para outros, graças a Deus, o cristianismo é uma graça, é um presente, é uma dádiva do amor de Deus por mim, pecador, que sempre me perdoa, me acolhe, me transforma, me ajuda. O Evangelho termina com essa frase que Jesus repetia muitas vezes, em muitas passagens do Evangelho: quem se eleva será humilhado. Por quem? Por Deus. Quem se humilha será elevado, exaltado por Deus. Maria viveu, experimentou isso. O Senhor derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Tá bom, irmãos, então é interessante a gente meditar um pouco. Eu achei num livro sobre o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, de uma beata mexicana, que fala sobre as virtudes e os vícios. E é impressionante o que ela fala sobre a soberba, que a soberba é o rei de todos os vícios, é o vício capital. Quem é soberbo normalmente comete todos os outros pecados, porque, irmãos,
se a gente analisar, na raiz de todos os pecados está a soberba, o orgulho. Soberba é mais em relação a Deus, o orgulho em relação ao próximo. Podem pensar se atrás de cada pecado não está a maldita soberba. Por exemplo, aqui ela diz que os principais companheiros da soberba são a impureza. Normalmente o soberbo sempre cai na sexualidade, sempre. Porque Deus tem que humilhá-lo. Outro companheiro da soberba, o ressentimento. Aquela pessoa que nunca perdoa, fica sempre lembrando a mágoa e pensando naquilo e alimentando a mágoa, é um soberbo. A vingança, tipicamente fruto da soberba, o vingativo. A inveja, aquele que não se alegra, pelo contrário, se entristece com o sucesso, o bem do outro. Por trás dessa inveja está a soberba. O ciúme exagerado, a hipocrisia, a teimosia, a obstinação, fruto da soberba. Irmãos, e olha só, eu pensava, se esse publicano, esse cobrador de impostos, porque a soberba pode nos impedir de nos aproximarmos de Deus e rezar. O soberbo normalmente não reza, né? O humilde reza, tá bom. Mas esse pecador, esse publicano, foi humilde, porque ele podia pensar, não, eu não vou rezar, imagina, eu já estou perdido, eu sou injusto mesmo, eu sempre caio nesse pecado, como nós fazemos muitas vezes. Não quero saber, não vou na missa, não. Aproveita a humilhação que o teu pecado te causou e se aproxime de Deus. Quem sabe naquela hora você vai rezar de verdade. Porque naquela hora, aquela humilhação é a tua verdade. E Deus ama a sinceridade de coração. Mas o demônio é tão esperto que insufla a nossa soberba e você diz, não tem jeito, não tem misericórdia para mim, não vou mudar, eu nunca mudei, não vou mudar agora. E você perde a oportunidade de se converter e de se encontrar com Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, cuidado com a soberba. Ela vem disfarçada, às vezes até de razão, de justiça. Cuidado com a soberba. Ela é terrível e ela estraga as boas obras. Interessante, irmãos, que quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, brilhe as vossas boas obras a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem quem? Vocês? Não, vosso Pai que está nos céus. Porque, irmãos, Deus nos concede de fazer coisas boas, mas é lógico. Mas é Ele que te concede, Ele que te dá a graça. Por isso, quando você fizer uma coisa boa, quando você conseguir perdoar alguém, quando você conseguir ser generoso com alguém, quando você conseguir ter paciência com alguém, agradeça a Deus. Foi Deus que te deu essa graça. E quando você pisar na bola, for impaciente, for orgulhoso, for avarento, reconheça e peça perdão, como esse publicano. Imediatamente, o Senhor, que ama a humildade, se inclina e te levanta, te consola, te ajuda. Essa mulher fala que a soberba é filha de Satanás, porque o diabo é o pai da soberba. Era um anjo de luz que quis ser Deus e perdeu tudo. Enquanto a humildade é filha do Verbo, filha de Jesus Cristo, a humildade. Ele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Imagina, irmãos, sendo Deus, sendo Criador, se fez criatura e não escolheu a família do imperador para nascer, escolheu um casalzinho pobre lá de Nazaré para ser seus pais, né? Nasceu numa estrebaria e morreu numa cruz, sem a mínima dignidade, a mínima misericórdia. Isso é humildade concentrada, destilada e perfeita. Irmãos, Cristo veio nos curar da nossa soberba. A cruz de Cristo é o remédio que nos cura da nossa soberba. E cada vez, irmãos, a cruz, os sofrimentos que nós temos, também às vezes até os pecados que nós cometemos, Deus os permite para curar a nossa soberba. Para ver que eu não sou Deus. E se você quiser um exemplo maravilhoso de uma pessoa curada da soberba, Paulo apóstolo, era um fariseu, perseguia os cristãos, achava que era uma seita, até que ele cai do cavalo, fica cego e começa um processo de conversão. E ele, nesse trecho de hoje, ele está preso por causa do Evangelho, prevendo a sua morte, a sua condenação. Estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Ele tem a consciência tranquila, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A única coisa que ele se preocupou em guardar foi a fé. A comunhão com Jesus Cristo, com Deus. E olha só que diferença do fariseu aqui, da oração do Evangelho. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. O Senhor me libertará de todo mal, Ele me salvará para o seu reino, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele reza, ele bendiz, ele está para morrer, e está bendizendo a Deus, e está confessando que Deus o ajudou, ali quando todos o abandonaram, ele ainda reza pelos culpados. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta. Como Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Olha só a humildade de Cristo, desculpando os seus algozes. Sabe quem eram os seus algozes? Sabe quem eram? Não eram só os romanos ali, ou os judeus que o entregaram. Era eu, era você. Nossa soberba crucificou a Jesus. E Ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, alegremo-nos, bendigamos a Deus, contemplemos o amor humilde de Deus por nós e recebamos esse remédio que pode nos curar. Cura os padres que correm o perigo tremendo do orgulho e da soberba. Cura os casais que experimentam na sua vida de cada dia as dificuldades de se amar, de escutar um ao outro, de se perdoar. A cruz de Cristo cura os jovens que tantas vezes fazem bobagem porque pela soberba não escutam os pais, não obedecem aos pais, não perguntam, não se abrem, né? Cura a todos, irmãos. A cruz de Cristo cura a todos desse vício, pai de todos os vícios. E vamos comungar o humilde, né? Para que a humildade viva em nós e sejamos felizes e não desprezemos ninguém. E quando você vê um pecador, como os padres do deserto faziam, quando via uma pessoa pecando gravemente, ao invés de desprezar e julgar, como nós fazemos, esses homens diziam: hoje ele, amanhã eu, e não julgavam. Que coisa! Alguns começavam a chorar e diziam: hoje ele, amanhã eu.
Basta eu condenar alguém por um erro, mais cedo ou mais tarde Deus me fará cair naquele pecado, para eu ver que eu não sou melhor do que ninguém. Irmãos, uma coisa é enxergar o mal, uma coisa é detestar o mal. Todos nós temos a obrigação de fazer isso. Mas se eu tenho um pouquinho do Espírito de Deus, eu vejo o mal, eu sofro pelo mal, eu procuro não cometer o mal, mas eu não desprezo, não julgo, não condeno, porque eu não sou Deus. Eu sou um pecador, bastante cego, que me conheço pouco, me enxergo muito mal, por isso que eu me arrogo tantas vezes de julgar e condenar os outros. Mas é possível. A vida se encarrega também de ir quebrando o nosso orgulho. Essa mulher fala que a cruz e a dor são o remédio para o orgulhoso. Eu não tinha nunca pensado nisso, que a dor, coisa terrível que é a dor, a dor física, né? Como é duro, e como que nela a gente vê a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa pobreza. Olha, Deus se serve até disso para nos colocar na humildade.